Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje gostaria de fazer um breve comentário entre um paralelo de dois acontecimentos bíblicos, um com o apóstolo Paulo e outro com o profeta Jonas, que se assemelham muito às circunstâncias e o momento, mas que o final foi bem diferente do esperado. Vamos lá. Todos dois estavam em uma embarcação. Todos dois estavam se locomovendo de um lugar para outro. Mas existia algo que diferenciava entre um e outro. O apóstolo Paulo estava sendo levado para ser julgado e o profeta Jonas estava na embarcação porque estava fugindo de um mandado do Senhor. Ele tinha enviado Jonas para Nínive para pregar e ele, por covardia, foi e pegou uma embarcação para um lado contrário ao que era o destino de Deus para a vida dele. Já o apóstolo Paulo não estava por sua própria vontade, ele estava sendo levado, conduzido para ser julgado em Roma. E o que é interessante é que todos dois estavam em um barco. E o que é interessante é que existia uma tripulação em ambos os barcos. Mas havia uma diferença entre um e outro. A primeira diferença nós encontramos é onde cada um estava. O apóstolo Paulo, mesmo por estar preso, os relatos bíblicos nos mostram que ele não estava sendo conduzido como um verdadeiro prisioneiro. Ele estava sendo conduzido como um preso, mas havia ganhado a confiança dos demais tripulantes e estava gozando de até uma certa amizade que deu-lhe a oportunidade de poder falar. Já o profeta Jonas estava escondido no porão, dormindo, e ambos enfrentaram a mesma circunstância na viagem, que era justamente uma tempestade. O profeta Jonas encontrou a tempestade e o apóstolo Paulo também encontrou a tempestade. E todos dois tinham um comandante do navio. E o comandante tinha que decidir o que fazer naquele momento, naquela circunstância, naquele acontecimento da natureza. E o que diferencia é justamente o propósito de solucionar esse problema. No caso de Jonas, o problema foi, primeiro, a ideia de tirar todas as coisas que estavam ali na embarcação, que pudesse deixá-la mais leve para que ela não pudesse afundar. E vendo que isso foi feito e não resolvido, tiveram que tirar a sorte, ver o que realmente estava ocasionando tudo aquilo na vida de todo aquele pessoal que estava dentro daquela embarcação. E ao final, tirando a sorte, viram que o problema estava em Jonas. O problema estava no porão do barco. O problema estava ali escondido, estava oculto no barco. Até sem muitas vezes ser observado, sem muitas vezes ninguém saber, mas ele estava oculto no porão. E vendo que tinha sido tirada a sorte de Jonas, eles foram em busca de conversar com ele e saber o porquê daquilo tudo está acontecendo. E logo ele disse que o problema era ele e que se tirassem ele do barco, solucionaria o problema. Então, o problema estava no porão e a única solução era tirar aquele problema de dentro do barco, lançar fora aquele problema do barco. Já do outro lado, o apóstolo Paulo enfrenta a mesma circunstância, uma tempestade. E o caso do apóstolo Paulo foi um pouco pior do que o de Jonas, porque a tempestade chegou ao ponto de destruir, destroçar a embarcação. Mas ali havia algo diferente. E qual era a diferença? Que quando foram conversar com Paulo, ele disse que nenhum pulasse do barco, porque quem pulasse do barco iria
está sofrendo as circunstâncias, mas se ficassem no barco, eles estariam ilesos, eles estariam salvos. E foi assim que aconteceu. Por mais que a tempestade tenha sido pior, por mais que as circunstâncias finais tenham sido pior com a embarcação que o apóstolo Paulo estava, mas aqueles que ficaram no barco, eles sobreviveram, eles se salvaram, eles saíram ilesos daquela circunstância, daquele acontecimento. Então, o que é que eu vejo com isso? O que é que eu aprendo com isso? Que, por um lado, não adianta ficar com nada escondido que esteja errado na sua vida. Não adianta. As coisas erradas a gente tem que colocar para fora. A gente tem que depositar ao mar. A gente tem que depositá-lo fora das nossas vidas, porque se ele continuar, ele vai nos fazer sucumbir. E por outro lado, eu encontro a vida de quem está com Deus, pelejando com Deus, confiando em Deus, com uma vida de retidão, com uma vida de obediência a Deus. Que por mais que seja difícil, por mais que tudo pareça que vai dar errado, no final, com Deus dá tudo certo. E é essa a mensagem que eu deixo para você hoje. Se você estiver com Deus, não importa a tempestade, não importa as circunstâncias, vai dar tudo certo. Mas se você tem algo de errado, lance fora, lance ao mar, para que a tua embarcação possa prosseguir sã e salva. Eu agradeço a você que me assiste, agradeço a você que acompanha as mensagens que eu trago da parte de Deus e que o Senhor te abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus.